E o São Paulo descobriu que Jandrei tem uma fratura na costela, vai precisar contratar um goleiro até sábado. No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre esse assunto. Falo também sobre o Corinthians, de olho em um atacante no Paraguai, pelo menos é o que garante a imprensa de lá. Bora te atualizar sobre o Palmeiras e a história de que Rafael Veiga pode jogar na Turquia. Existe alguma possibilidade? Falo também sobre Tabata e a notícia de que ele estaria desembarcando em São Paulo. Para completar as últimas do mercado, o Flamengo sendo ameaçado pelo Dinamo Moscou em relação ao Varela, tem informações do Santos, do Cruzeiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora começar com um giro de notícias e a primeira informação é para repercutir algo que eu contei com exclusividade. Pela manhã, afirmei que Franco Cristal, do meio atacante argentino de 25 anos de idade, interessa ao Santos e há otimismo em relação a um acordo. A imprensa argentina repercutiu bastante essa história, no Brasil da mesma maneira, e o staff do atleta garante que faltam pequenos detalhes financeiros para que o acordo seja selado. O jogador, que vive fase excelente, seria um enorme camisa 10 para o Peixe. Bora falar também sobre o Vasco, que já liberou o lateral direito Everton. O jogador pertence ao Red Bull Bragantino e está viajando para Porto Alegre para assinar por empréstimo até dezembro com o Internacional. Segue com os direitos vinculados ao clube de Bragança Paulista. Bora repercutir mais informações do mercado e contar que o Toró não é mais jogador do tricolor. O atacante foi liberado de graça para defender o Panathinaikos da Grécia. Com o acordo, o São Paulo pelo menos mantém 25% do valor de uma venda futura, imaginando que o Toró possa se valorizar por lá. Atleta que tinha contrato com o São Paulo somente até dezembro. São Paulo tentou incluí-lo na negociação com o John, o Santos afirmou que não tinha interesse. Para fechar o giro de notícias, Chay, novo reforço do Cruzeiro, já foi inscrito no boletim informativo diário como atleta do Cruzeiro e ele pertence ao Botafogo, empréstimo até dezembro, opção de compra de $500 mil. Se o Pesolano quiser contar com o Chay no final de semana, já vai poder utilizá-lo para fazer a estreia contra o Brusque, jogo em Santa Catarina. Para fechar o giro de notícias, uma informação preocupante no Corinthians. William, um dos principais jogadores e mais caros do atual elenco de Vitor Pereira, vive fase horrorosa. Seu pior jogo com a camisa alvinegra talvez tenha sido na derrota por 2-0 para o Atlético Goianiense. Mas o momento é ruim. Nos últimos 20 jogos, nenhum gol e uma única assistência. Bora para as notícias para valer. Quero começar falando sobre o São Paulo, que decidiu que vai contratar um goleiro até sábado. Esse é o prazo final para inscrições de atletas na Sul-Americana. E a pressa se deu porque foi feito um exame no Jandrei nas últimas horas e ficou constatada uma fratura na vértebra da coluna lombar. O curioso é que faz 11 dias que o Jandrei se chocou no jogo contra o Fluminense. Ele foi liberado, ou melhor, ele fez tratamento durante todo esse período e ninguém fez um exame. Foram descobrir depois de 11 dias que ele tinha de fato essa fratura. Com a lesão vai demorar bastante tempo para que o Jandrei volte a atuar. E aí levanta-se a preocupação em relação ao Thiago Couto, que nos últimos 3 jogos levou 7 gols, goleiro da base que não conseguiu se firmar. O John, como eu contei para vocês, houve uma nova proposta do São Paulo, a última oferta de R$6 milhões ao Santos, o Santos pediu 8. Ainda há a possibilidade de um acordo. O Rafael Cabral é uma alternativa, embora a tendência é que ele permaneça no Cruzeiro. O São Paulo também não fecha portas para outros goleiros. Contei para vocês pela manhã que Luiz Felipe, ex-atleta do Internacional que pertence ao Belenenses, foi sugerido ao São Paulo. Estou de olho nessa história. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Bora falar agora a respeito do Vasco da Gama, que está bem perto de anunciar um novo camisa 9 para substituir o Getúlio. Trata-se de Fábio Gomes, que havia sido contratado pelo Atlético Mineiro, negociação de R$1,5 milhão. No Galo ele não conseguiu se firmar depois de passagens boas por Oeste e pela Major League Soccer. Tendência é que chegue por empréstimo até dezembro. O Fábio Gomes perdeu ainda mais espaço no Galo depois da chegada do Allan Kardec. A ideia do Atlético era vender o jogador em definitivo. Diante da falta de propostas, entendeu-se que a exposição que o Fábio Gomes vai ter jogando a Série B pode ser bastante útil para que ele se valorize. Bora mudar de assunto e falar agora a respeito de Rafael Veiga, respondendo uma pergunta que vários de vocês têm me feito nos últimos dias. Que história é essa de que o Veiga pode jogar na Turquia? Por lá, por meio de redes sociais, tem muito jornalista especulando que o Galatasaray está disposto a pagar 7 milhões de euros ou 36,8 milhões de reais para levar o Veiga em definitivo. Bora contar para você o que diz o Palmeiras sobre o assunto. Primeiro,
Não existe nem sequer sondagem pelo Rafael Veiga, apuração que eu obtive no final da tarde dessa quinta-feira com uma pessoa do Palmeiras. Mas, se chegar alguma coisa por 7 milhões de euros, o Palmeiras nem se senta à mesa para conversar. O entendimento é de que o Veiga vale muito mais do que 7 milhões de euros. Em algum momento atrás, no início do ano, para ser mais específico, houve a sugestão de um clube da Major League Soccer de 12 milhões de dólares, uma proposta muito melhor. Na oportunidade, o Palmeiras até considerou os valores baixos, mas nem se conversou, nem se levou essa história adiante, porque o Veiga logo de cara disse que não gostaria de jogar no futebol americano. Então, por 7 milhões de euros e Galatasaray, esqueçam, não há a menor possibilidade de Palmeiras perder o atleta. Veiga, que já esteve na mira de outro clube turco, o Fenerbahçe, em 2019, quando o Veiga não vivia uma boa fase no Palmeiras, chegou a sugerir uma proposta de 6 milhões de reais, que também foi recusada. Por falar em Palmeiras e Turquia, aí sim há uma sondagem atual de um clube turco pelo Kusevich, zagueiro que pertence ao Palmeiras. O Verdão, na teoria, só está disposto a negociá-lo em definitivo se a proposta for boa. Mas tem um detalhezinho importante. Com as chegadas de Merentiel e Flaco Lopes, um uruguaio e um argentino, o Palmeiras estourou o limite de estrangeiros, hoje tem 6. Você sabe que você só pode contar com 5 dentro de campo. Isso pode acabar facilitando a saída do Kusevich para que o Abel Ferreira não tenha de abrir mão a cada partida de um jogador estrangeiro. Bora falar agora sobre o Corinthians, repercutindo uma informação que vem do Paraguai. Antes, só lembrar que 2 fontes minhas importantes no Timão têm assegurado que Fausto Vera foi o último reforço do Corinthians nessa janela de transferências, embora eu tenha contado para vocês há vários dias que o VP gostaria de ter mais um atacante de velocidade, um ponta, bom no 1 contra 1 e jogador veloz. Pois bem, os dirigentes do Corinthians e pessoas que estão no staff do clube asseguram que não vai haver mais contratação. Só que nessa quinta-feira, lá no Paraguai, o jornalista chamado Bruno Ponte afirmou que o Corinthians sondou a possibilidade de contratar Fernando Ovelar. Atacante de lado de campo, pertence ao Cerro Porteño, só 19 anos de idade. Ele ainda não estourou no Cerro Porteño também por causa da idade. Na atual temporada são só 6 partidas, 1 gol marcado. No ano passado já havia atuado também pelo time principal, passagens por todas as categorias de base da seleção paraguaia. Já disputou Mundial Sub-17, já disputou Copa América Sub-17, enfim. É tratado como uma promessa de um dos principais e mais populares clubes do Paraguai. Consultei o Regis Marques, que é o empresário brasileiro que quase sempre traz atletas do Paraguai. Ele assegura que não tem participação nenhuma nessa negociação e diz não conhecer qualquer tratativa entre as partes. O que pode ter acontecido é a sugestão do Ovelar ao Corinthians. O Corinthians estuda alternativas e vai analisar o mercado. Quando o Timão diz que não vai contratar jogadores, acho que não dá para cravar, mas a ideia é que só vai contratar se aparecer uma boa alternativa, sem muito custo, algo que esteja mais disponível, ao contrário, por exemplo, de negociações como o Ferreirinha, 12 milhões de euros, de Michael, que o Al-Hilal não quer negociar de jeito nenhum, entre outros nomes que foram especulados recentemente. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Dinamo Moscou, clube que detém ou detinha os direitos econômicos do Varela. Guillermo Varela é aquele lateral direito de 29 anos de idade que já deixou a Rússia para fechar com o Flamengo. Ele tem mais um ano de contrato por lá, mas vai usar a cláusula que recentemente a FIFA criou para atletas na Ucrânia e na Rússia. Essa cláusula permite que esses atletas suspendam esse contrato por um ano para que joguem em outros clubes. Na segunda-feira dessa semana, informação do Fábio Aleixo, o Dinamo Moscou enviou uma carta ao Flamengo. E nessa carta, o clube russo deixou bem claro que vai tomar providências com autoridades competentes se o Flamengo levar essa história da contratação do Varela adiante. A alegação do Dinamo Moscou é de que o Flamengo não agiu de boa fé. Em nenhum momento procurou o Dinamo Moscou, aliciou o atleta, forçou ele a pedir essa cláusula de liberação para poder utilizar o jogador. O clube russo, muito irritado com a situação, promete levar as autoridades, no caso a FIFA e a Corte Arbitral do Esporte. Não sei até que ponto essa ameaça poderia ser uma preocupação para o Flamengo, que tem no Varela a sua grande contratação para a lateral direita. Nem Rodinei nem Mateuzinho tem dado conta do recado. Só uma curiosidade, o Varela segue na lista de inscritos do clube russo no campeonato nacional, com mais uma demonstração de que o Dinamo segue aguardando pela volta do Varela. Varela que já retirou seus pertences do vestiário e já embarcou já está no Rio de Janeiro desde a noite de ontem. Só mais um comentário interessante, o Varela chega para, na teoria, resolver os problemas da lateral direita do Flamengo e deixa de ter vínculo
com o Dinamo Moscou é que o contrato dele termina em junho do ano que vem, ou seja, nunca mais ele volta para lá, vai poder ficar à disposição do Flamengo para assinar um novo contrato ou um pré-contrato a partir de janeiro de 2023. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se vê mais tarde com a tradicional live. Abraço, tchau!